E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isso e nos tem tirado do Egito? Então esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois o melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, está inquieto, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Irmãos, estamos diante de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, uma das histórias mais contadas, tanto através de pregações, Deus abençoe, né? Como através de cânticos, louvores. Até as crianças amam a história de Moisés e a passagem pelo meio do mar. Você sabe o que aconteceu. Deus se levantou com mão forte, com mão poderosa, para libertar o seu povo do Egito. O povo, uma vez escravo ali no Egito, durante um período aproximadamente aí de 430 anos, o povo cativo naquela situação, e o povo agora começa a sofrer muito, começa a ser escravizado de uma forma maior do que já acontecia com eles, porque se levanta um faraó muito terrível e começa então a castigar esse povo, mas tudo com a permissão de Deus, porque à medida que o povo começou, as aflições aumentaram, eles começaram então a clamar a Deus. Muitas das vezes Deus permite a provação em nossa vida aumentar um pouquinho mais, para que possamos ser despertados para buscá-lo. Quando a aflição não aumenta um pouco mais, irmãos, a gente começa a acordar até pelas madrugadas para poder falar com Deus, para poder buscá-lo. E é Deus te despertando, porque Ele quer fazer algo maior na sua vida. Então veja bem, o povo então começa a clamar, Deus levanta Moisés. Deus usa Moisés como um grande profeta, como ele é de fato. E nós vemos ali Deus operando milagres, maravilhas tremendas no Egito. Deus mostrando o seu poder, a sua forte mão sobre ali os deuses dos egípcios. E agora, Faraó é obrigado então a permitir que o povo vá. E o povo sai rumo à terra prometida, a terra que Deus havia já prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E de repente agora o povo, quando eles saem, eles param diante do imenso mar, do Mar Vermelho. Quando o faraó fica sabendo que eles estão ali, que eles estão diante daquele mar, o faraó acha então que o Senhor havia entregado aquele povo, o povo hebreu, na mão deles, na mão de Faraó. E Deus permitiu isso, Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó então perseguisse o povo. E Faraó ele vem contra o povo de Deus. E é interessante que ele vem com 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito de guerra. Ou seja, ele vem para massacrar o povo mesmo. Ele queria cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Ele então vem para matar homens, mulheres, crianças. Por isso que ele vem com carros de guerra, ele preparado para causar um grande massacre, uma grande destruição. E a Bíblia declara que quando o povo está diante daquele imenso mar, de repente o povo olha para trás. O povo olha para trás e o versículo 9 vai dizer assim: os egípcios perseguiram-nos todos, com todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército. Aí no versículo 10 vai dizer: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. O povo diante do mar, querido. Quando eles observam, provavelmente ouviram aquela barulheira, muitos cavalos de guerra, um exército muito grande, o exército egípcio, com aqueles carros de ferro vindo. De repente eles ouviram barulho e olharam. Quando eles olham, eles enxergam Faraó. A Bíblia diz que eles levantam os seus olhos. Então quando eles levantam os seus olhos, eles veem Faraó, um gigante. E quando isso acontece, ele se diminui diante de Faraó.
Por quê? Porque vai entrar o medo. O medo é o oposto da fé. É por isso que Satanás ele tenta, de alguma forma, nos causar medo, pânico, para que a gente possa ter dúvida. Só que a Bíblia declara que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza no Senhor, tá? Espírito de equilíbrio. Então, quando o povo olha para Faraó, o povo levanta os olhos, ele se vê pequeno e vê Faraó agora como um gigante. O texto vai dizer aí no versículo 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Quando eles veem Faraó com aquele exército, e eles se diminuem, vê Faraó, como um gigante, eles se apavoraram, eles ficaram com medo. Querido, você não precisa se apavorar diante de nenhum problema, por maior que ele seja. É importante você saber que você tem um Deus que é grande, que ele é poderoso, que ele operou no passado, mas ele opera milagres também no presente. Esse Deus, ele não mudou. O que mudou, na verdade, foi a nossa fé. Que hoje a gente limita demais o poder de Deus. A gente acha que Deus só fez lá, que ele não faz hoje. Não, Deus, ele continua fazendo, tá? No presente, ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus de poder, de maravilhas e de milagres. Então ali o povo ficou apavorado, ficaram com medo. E eu quero pregar nesse tema, querido, o Senhor pelejará por vós e vos calareis, tá? Porque Deus, ele prometeu aos israelitas que iria lutar por eles. Mas eles tinham a obrigação de avançar pela fé em direção ao mar. Veja isso. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos pelaquilo que nós vemos, nós andamos pela fé. Deus então agora promete lutar por eles, mas eles tinham o dever, a obrigação de caminhar na direção do mar. Veja aí no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, querido, a ordem de Deus é para marchar, entenda isso. Entenda uma coisa: marchar é comigo, marchar é com você, marchar é com cada um de nós. Abrir caminho aonde eu e você não podemos é com Ele, é com Deus. Então pode continuar obedecendo a voz do Senhor, e a ordem é essa: continue marchando, servindo ao Senhor com fé, com perseverança, porque Deus está indo na sua frente, abrindo o mar para você passar. Querido, é preciso crer nisso, é preciso crer. Então Deus, ele luta em prol dos seus, à medida que eles andam pela fé, e em obediência à sua palavra. Ou seja, à medida que a gente anda pela fé, em obediência à palavra de Deus, Deus então ele luta ao nosso favor. Ele luta, ele trabalha, querido, por nós. Que isso, pastor? Deus trabalhar pelo homem? Tem um versículo lá em Isaías 64, versículo 4, vem minha memória agora. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus trabalha em favor daquele que espera nele. Você está entendendo isso? Então entenda e compreenda, querido, que Deus ele luta em prol dos seus, à medida que andamos pela fé. E detalhe, em obediência à sua palavra. Fé e obediência, anda juntinho. É preciso ter fé, mas é também preciso obedecer a palavra de Deus. Quando você, querido, tem fé, e quando você obedece a palavra de Deus, tudo pode acontecer na sua vida. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então veja, querido, quando eles veem ali Faraó, ele chegou a dizer: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso? Querido, eles estão aqui apavorados. Como a gente pode explicar um negócio desse? Eles conheciam o Deus de Abraão, querido, o Deus de Isaac e Jacó. Eles viram o que Deus fez no Egito, querido. Eles viram todas as 10 maravilhas que Deus operou no Egito. A água sendo transformada em sangue. Eles viram o milagre, das rãs, dos piolhos. Viram Deus fazer chover fogo do céu.
E agora, por que eles estão amedrontados e apavorados, quando eles deveriam confiar em Deus? Ei, querido, lembra aquele versículo das Lamentações? Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz, me dá esperança. Ou seja, quando você estiver diante de um problema, por maior que ele seja, comece a lembrar dos milagres que Deus já operou na sua vida lá no passado. Eu tenho certeza que Deus já agiu por você, porque Ele já agiu na minha vida. Lembra do livramento que Ele já te deu? Lembra daquela porta que Ele abriu para você quando você orou? Lembra quando Deus operou aquela cura na vida de alguém que você clamou? Então Deus, Ele continua agindo. Começa a trazer à memória aquilo que gera fé e esperança no seu coração. Lembra disso? Então veja, devemos marchar pela fé, crendo na vitória, pois como diz a palavra, você e Deus é a maioria. Diga isso para o seu irmão aí, diga para ele aí para me ajudar. Diga assim, meu irmão, minha irmã, você e Deus é a maioria. Diga isso. Você e Deus é a maioria. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra? Se Deus, querido, está na vida de um homem, de uma mulher que é temente, que é fiel, pode se levantar o inferno que for, querido. Se Deus está na sua vida, o inferno, ele vai ter dois trabalhos. O primeiro é de se levantar e o segundo é de cair. Então, em nome de Jesus Cristo, continua confiando nesse Deus, porque você e Deus é a maioria. Aleluia. Agora, querida, vamos ver algumas lições para a nossa vida aqui hoje. A primeira coisa que eu aprendo, nós aprendemos com esse texto, é que Deus ele nos convida a ter o temor do seu nome. Deus nos convida a temer seu santo nome. Quer ver? O versículo 13, a parte A, vai dizer assim: Moisés, porém, disse ao povo, não temas. Moisés disse ao povo, não temas. Inúmeras vezes na Bíblia Sagrada, nós encontramos a palavra não temas com as suas variações. É como se todos os dias Deus ele olhasse para mim, para você e dissesse assim: olha, não temas. Não temas. Diga isso para o seu irmão, me ajuda aí, irmão. Não está ajudando? Diga, meu irmão. Diga assim: não tenha medo, pastor Roberto, não tenha medo, Viviane, não tenha medo, irmã Cida, não tenha medo, irmão Carlinhos, não temas, não temas. Sabe por quê? Porque o Deus Jacó, ele é o nosso refúgio. Não temas, aleluia. Então Deus nos convida a temer seu santo nome. Tem um versículo lá em Isaías, irmão, o profeta Isaías, gosto muito. No capítulo 50, versículo 10, tem um versículo que diz assim: quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Ou seja, quando aparentemente não tiver nenhuma luz no fundo do túnel, é justamente nesse momento, nessa hora, que você deve confiar ainda mais em Deus e firmar os seus passos no Senhor. Querido, entenda uma coisa, talvez você diga assim: pastor, mas já está escuro há muito tempo, parece que não clareia. Ei, eu aprendi que depois da meia-noite a tendência é sempre clarear. Talvez na sua vida você já atingiu aquela escuridão de luta, de provações, mas lembra do detalhe, Salmo 30, versículo 5: a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. Você vai glorificar o nome do Senhor. Essa noite escura ela vai passar na sua vida. Se você crer, glorifique o nome do Senhor. Ela vai passar e passa, irmão, passa, não dura para sempre. A luta vem e ela passa. Eu também, meu pai disse para mim algumas vezes que se as coisas fossem fáceis demais na vida, não teria graça, irmão. Eu fiquei pensando aquilo que meu pai falou, é verdade. Já pensou se tudo viesse de mão beijada? Tudo assim, sabe aquele negócio do gênio da lâmpada? Batia a palminha, viesse assim, parece até bacana, né? As coisas com facilidade. Mas depois de um tempo você vai ver, gente, que graça tem? Agora, começa a observar o atleta, que ele batalha, que ele luta,
que ele tem disciplina. E de repente chega o momento da corrida. E você vê que o atleta ele vai dar tudo dele, querido. Ele dá tudo de si. E ele vai correndo, ele está cansado. Mas ele continua avançando. E principalmente quando tem ali aquela arquibancada, a plateia gritando o nome do atleta aí, que ele vai tirando força, ele vai arrancando. E a Bíblia também declara que eu e você somos feitos como espetáculo diante dos anjos, sabia disso? Então é como se os anjos estivessem ali o tempo todo, vai, não para, continua avançando. Então veja que quando o atleta ele atravessa a linha de chegada, ele está arrebentado, ele está quase o coração dele explodindo. Mas aquela sensação de vitória que bate no peito dele, aquela sensação de alegria, quando ele toma posse da vitória, ele valoriza demais aquela medalha que ele ganhou, aquele troféu. E as coisas não podem ser fáceis demais. É muito bom quando você luta, paga o preço e você conquista. Ei, a vitória, ela chega em nome de Jesus Cristo para todos aqueles que perseveram, que batalham na fé e que não desistem nunca. Aleluia. Glorifica o nome do Pai nessa noite. Aleluia. Então a primeira coisa é temer a Deus, amém? E a segunda coisa que a gente aprende nesse texto, Deus nos convida também a estar quieto. Como assim, pastor? Depois que você aprendeu a temer a Deus, aí você tem que acalmar o seu coração, irmão. Não adianta, tem pessoas que estão perdendo noite de sono, que não conseguem dormir, porque estão ansiosa demais, desesperada. Ei, querido, se você teme a Deus, confia no Senhor, acalma o seu coração. Quer ver? Olha aí o versículo 13, vai dizer assim: Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estai quieto. Ou seja, acalma o coração de vocês. Imagine você como é que seria você naquele dia, se fosse você no lugar daquele povo? Você vê no mar vermelho na sua frente, o mar. Você olha à direita e à esquerda, só vê montanha e deserto. Aí você olha para trás e vê Faraó. E você vê eles armados até os dentes. Qual seria a sua reação? Você se iria descabelar, desesperar, ou você ia acalmar o seu coração, entender que Deus está com você? Detalhe, hoje eu e você não vemos o Senhor, não vemos Deus. Aqui ninguém está vendo o Senhor. Você sabe que Ele é real porque você sente Ele e pela fé. Aquele povo, eles tinham ali uma coluna de fogo que estava diante deles ali, querido, a noite inteira. E tinha coluna de nuvem, eles estavam vendo aquela chama violenta, eles estavam vendo a presença de Deus. Precisavam ficar desesperados? Precisavam ficar apavorados? Então Deus está dizendo, olha, acalme o coração de vocês. Fiquem quietos, descansem no Senhor. O Salmo 46, versículo 10, o Salmo 46 é o Salmo da fé. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Mas quando chega no versículo 10, vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. O hebraico nesse versículo, aquietai-vos, ele também admite a tradução assim, soltem-se. Ou seja, se soltem, largue aquilo que impede você de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor e de dar o devido lugar a Deus na sua vida. Ou seja, não deixa nada impedir você de adorar a Deus, porque adorar a Deus quando Ele está nos abençoando é moleza, é fácil. Adorar a Deus quando as coisas estão tranquilas para o nosso lado, querido, é moleza. Você vai, glória, aleluia, dá testemunho. E adorar a Deus quando parece que Deus não responde a sua oração, e adorar a Deus quando parece que está tudo dando errado. É aí que a Bíblia, querido, fala dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, o sacrifício de louvor. É você continuar adorando a Deus, mesmo quando você não está vendo, não está sentindo, mas você sabe que Ele é Deus, que Ele é real, e que Ele opera milagres e maravilha, e que no tempo certo Ele vai agir em seu favor, querido. Ele vai agir em seu favor. Você crê? Então, aquieta o seu coração, acalme o seu coração. Deus nos convida a ficar quieto, querido. Tem pessoa ansiosa demais. Isso traz um problema para a saúde, irmão. Além de roubar noite de sonos, que você não vai recuperar mais. Se você tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo. Se você crê em Deus de verdade, vai dormir tranquilo. É mais ou menos aquilo que Daniel fez lá na cova dos leões. Você pensa que Daniel ficou desesperado ali, irmãos? Pensa que ele ficou apavorado? Era um homem de oração, sabia em quem cria.
Eu penso até que Daniel não perdeu a noite de sono dele, não. Se ele não passou a noite de oração, eu acredito que ele pegou, deitou a cabeça na juba de um leão daquele e falou: vai dormir tranquilo, porque amanhã cedinho eu vou sair daqui. Ei, descansa no Senhor, acalma o seu coração, amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que Deus nos convida também a só observar. Quando você aprendeu a temer o nome dele, quando você aprendeu a confiar nele, então você aquietou o seu coração. Agora Deus fala assim: agora observa o que eu irei fazer. Olha aí o versículo 13, novamente. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estai quieto e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Deus então está dizendo: olha, somente observe agora. Você aprendeu a temer, acalmou o seu coração, então agora deixa eu fazer, porque eu vou trabalhar. É mais ou menos como aquelas pessoas que elas falam que confiam em Deus, coloca nas mãos do Senhor uma situação, depois, na primeira provaçãozinha, ela tira da mão de Deus de novo, ela começa a questionar e a reclamar. Se você colocou na mão do Senhor, deixa ele trabalhar, só observa o que ele vai fazer. Lembra lá do Salmo 91? Salmo 91, querido, ele vai dizer que aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então habitar é residir, habitar é você morar. Ou seja, aquele que reside, aquele que vive, aquele que mora nos poderes do Altíssimo, pode ficar tranquilo. Aí o versículo 7, eu vou ler esse salmo todo para você entender. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola em meio-dia. Agora veja o versículo 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado e 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, Deus ele convida você a observar o que ele irá fazer, o que ele está fazendo na sua vida. Tem uma passagem também lá em 2 de Crônicas, no capítulo de número 20, quando Josafá, eu até falei isso aqui na quinta-feira passada, Josafá era um rei muito fiel, temente a Deus, mas de repente chega a notícia para ele de que veio uma multidão, 3 exércitos, 3 nações contra ele, e quando ele recebe essa notícia, ele fica meio temeroso. Há situações, querido, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente seja aquele crente forte, oração, mas de repente você recebe uma notícia, uma situação que você não esperava, que vem, que bate um certo temor, sim. Eu não vou ser, vou enganar dizendo que não, você é forte, tem fé. Há momentos que chegam a situações que a gente estremece, treme na base. Só que a gente vai ter que fazer uma escolha, ou ficar amedrontado e apavorado, ou usar a nossa fé para confiar em Deus. É a escolha que você vai fazer, porque o medo ele paralisa. O medo deixa a pessoa em pânico, desesperado. Então você escolhe, ou ficar amedrontado, como estava todo aquele exército lá do rei Saul diante de Golias, ou fazer como Davi. Não, eu vou para cima do gigante. Ele partiu e derrubou o gigante. Ou seja, a escolha é nossa, a escolha é sua. Aí Josafá ele temeu, mas sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele se pôs a buscar a Deus, ele se pôs a jejuar, ele se pôs a orar. E à medida que ele começa a orar, ele fala algo com Deus que eu acho assim impressionante. Ele fala: Senhor, está vendo essa multidão que vem contra nós? Nós não temos força contra eles. Nós não temos força contra essa multidão. Nem sabemos nós o que iremos fazer. Já aconteceu isso? Quem sabe está acontecendo isso com você, querido? Pastor, eu não sei o que eu vou fazer diante dessa causa. Eu não sei o que eu farei diante disso. Quem sabe, querido, está acontecendo isso com você essa noite? E ali o rei fala: Senhor, não sabemos nós o que faremos. Mas ele faz uma declaração de fé. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, a nossa confiança está no Senhor. Aí entra Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então ali o rei Josafá, ele se põe a orar,
se põe a clamar, e à medida que ele vai orando, ele vai clamando, a Bíblia declara então que Deus levanta o profeta, e Deus fala com eles. O Espírito do Senhor ele vem sobre ele, o profeta, no meio da congregação. E o profeta Jaziel disse: olha, não temas nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Querido, diante de situações, quando você confia nele, coisas que, entenda aqui e compreenda, aquilo que você pode fazer, Deus ele nunca irá fazer por você. Aquilo que está na sua mão fazer, no seu alcance, Deus não vai descer do céu e fazer por você. Deus ele trabalha, ele age naquilo que eu e você não podemos fazer. Ou seja, quando o médico fala assim: olha, está desenganado, não tem jeito. Mais ou menos o que aconteceu hoje no grupo dos homens, quando nosso irmão Josué colocou lá um pedido de oração urgente por causa de uma criança de 7 dias nascida, que deu 2 paradas cardiorrespiratórias e ela ia ser entubada. E naquele momento lá, Josué fala que os médicos estavam preocupados, assim, conversando, imaginando, ele pensou: vai morrer. Aí ele pede oração justamente naquela hora, querido. Eu creio que alguns homens oraram. Eu orei, dobrei meu joelho, o pastor Roberto levantando a mão ali, que orou, glória a Deus. Oraram, oração, querido. Quando você ora, aí daqui a pouco, o que acontece? Ele vai lá, posta novamente um vídeo, a criança na mão da mãe, não precisou ser entubada, e a criança lá, vivinha da Silva. Vocês estão entendendo, querido? Então Deus ele entra onde nós não podemos entrar. Ele vai além da medicina. Compreenda isso. Então ali o rei Josafá, não dá. O profeta fala: não tem problema não, o Senhor pelejará por vocês. E o que acontece? O rei Josafá faz uma loucura aqui, irmãos. Alguém uma vez disse para mim que fé é loucura. Tem hora que às vezes eu penso que sim, porque a fé ela vai muito além da razão, muito além. Se você for racional demais, você não vai conseguir crer. Aí o rei Josafá faz o seguinte: sabe como ele vai diante dos armados? Ele falou assim: já que Deus falou que vai pelejar por nós, então vamos colocar o exército atrás, vamos colocar todos os levitas na frente adorando a Deus. Que loucura é essa, irmão? Como você vai para a guerra com 3 nações armadas até os dentes e você vai cantando? Quem aqui já viu aquele filme? Tem um filme bacana, Até o Último Homem. Alguém já assistiu esse filme? Como é que explica? Aquele filme é real, irmão. Se você não assistiu, assiste. Como é que explica aquela situação? O camarada fala: não pegue em arma, eu vou para a guerra, uma guerra terrível contra os japoneses, eu vou com a Bíblia na mão. E ele vai com a Bíblia na mão, salva um monte de soldado e sai de lá vivo, enquanto todos os outros armados morrem. Como se explica isso? Deus e o rei Josafá, ele colocou na frente os levitas vão adorando, exaltando. Imediatamente Deus ele desce no meio do exército inimigo, e é uma situação que o exército um levanta contra o outro e ele se destrói a si mesmo. Quando chega aquele atalaia, é aqui que eu quero chegar, no versículo 22, 24. Olha só: e no tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Eles somente olharam. Então, quando você teme a Deus, quando você acalma o seu coração, somente observa o que Deus irá fazer por você. Não fique mais desesperado. Confia no Senhor. Descansa nele, aleluia. Porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando em seu favor. Aí o versículo 29 de 2 Crônicas 20 vai dizer: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Creia. Não deixa Satanás abalar sua fé, querido. Continue crendo no Senhor. Continue buscando nesse Deus. Continue temendo a Deus, temendo ao Senhor. Aleluia. Ainda esse ano, eu creio, você vai ver milagres de Deus acontecerem em seu favor. Ainda esse ano, querido. Ainda esse ano você verá. Aí nesse ano você verá, em nome de Jesus Cristo, verá.
Sabe por quê? Porque o Deus de Israel, ele também é o nosso Deus. Não somente na bonança, mas também na adversidade. Principalmente na adversidade. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele confirma isso quando diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, olha só. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. O resultado você já sabe da história aqui do Mar Vermelho. O povo confiou, ficou quietinho. Moisés levantou o cajado na mão dele. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus abriu o mar. A Bíblia diz que Deus abriu o mar com o sopro de suas narinas. Você entende isso? Deus abriu o mar com o sopro de suas narinas. Que Deus é esse? Esse é o Deus que você serve. Amém? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que coloca o diabo no devido lugar dele. Esse é o Deus de milagres e de maravilhas. Coloque de pé nessa